sequência, ouçamos agora as palavras do Santo Padre. Neste discurso que fará nesta ocasião. Para aqueles que estão nos acompanhando há pouco, a Rádio Vaticano, estamos transmitindo o encontro do Santo Padre na Armênia, encontro ecumênico, neste momento de oração pela paz. Venerado e caríssimo irmão, Patriarca Supremo e Catolicós de todos os armênios, Senhor Presidente, queridos irmãos e irmãs, a bênção e a paz de Deus estejam convosco. Desejei ardentemente visitar esta amada terra, o vosso país, o primeiro que abraçou a fé cristã. É uma graça para mim poder encontrar-me nestas alturas, onde, sob a vista do Monte Ararat, o próprio silêncio parece falar-nos, onde os Khatchkar, as cruzes de pedra, narram uma história única, permeada de fé rochosa e de sofrimento imenso, uma história rica de magníficas testemunhas do Evangelho, de quem vós sois os herdeiros. Vim peregrino de Roma para vos encontrar e exprimir um sentimento que me vem do fundo do coração. É o afeto do vosso irmão. É o abraço fraterno da Igreja Católica inteira, que vos ama e está solidária convosco. Nos anos passados, graças a Deus, foram-se intensificando as visitas e os encontros entre as nossas igrejas, sempre muito cordiais e frequentemente memoráveis. Quis a providência que, precisamente no dia em que aqui se recordam os santos apóstolos de Cristo, estejamos de novo juntos para reforçar a comunhão apostólica entre nós. Estou muito grato a Deus pela real e íntima unidade entre as nossas igrejas. E agradeço-vos pela vossa fidelidade ao Evangelho, muitas vezes heróica, que é um dom inestimável para todos os cristãos. Ao encontrarmos-nos, não temos uma troca de ideias, mas uma troca de dons. Recolhemos aquilo que o Espírito semeou em nós, como um dom para cada um. Partilhamos com grande alegria os numerosos passos de um caminho comum, já muito adiantado, e olhamos verdadeiramente com confiança para o dia em que, com a ajuda de Deus, estaremos unidos junto do altar do sacrifício de Cristo, na plenitude da comunhão eucarística. Rumo a esta meta tão desejada, somos peregrinos e peregrinamos juntos, abrindo o coração ao companheiro de estrada, sem medos nem desconfianças. Neste trajeto, precedem-nos e acompanham-nos muitas testemunhas, nomeadamente tantos mártires, que selaram com o sangue a fé comum em Cristo. São as nossas estrelas no céu, que brilham sobre nós e indicam o caminho que nos falta percorrer na terra, rumo à plena comunhão. Al Santo Catholicos Nerses Shnorhali. Dentre os grandes padres, gostaria de referir o Santo Catolicós
Nerses Shnorbhali. Nutria um amor extraordinário pelo seu povo e as suas tradições. E, ao mesmo tempo, sentia-se inclinado para as outras igrejas, incansável na busca da unidade, desejoso de atuar a vontade de Cristo, que os crentes sejam um só. Realmente, a unidade não é uma espécie de vantagem estratégica que se deve procurar por interesse mútuo, mas aquilo que Jesus nos pede, sendo nossa obrigação cumpri-lo com boa vontade e todas as nossas forças para se realizar a nossa missão. Oferecer ao mundo com coerência o Evangelho. Para realizar a unidade necessária, não basta, segundo São Nercés, a boa vontade de alguém na igreja. É indispensável a oração de todos. É bom estar aqui reunidos para rezarmos uns pelos outros, uns com os outros. E o que vim pedir-vos, nesta tarde, é, antes de tudo, o dom da oração. Pela minha parte, asseguro-vos que, ao oferecer o pão e o cálice no altar, não deixo de apresentar ao Senhor a Igreja da Armênia e o vosso querido povo. São Nercés sentia também a necessidade de aumentar o amor mútuo, porque só a caridade é capaz de sanar a memória e curar as feridas do passado. Só o amor cancela os preconceitos e permite reconhecer que a abertura ao irmão purifica e melhora as convicções próprias. Para este santo catolicós, no caminho rumo à unidade, é essencial imitar o estilo do amor de Cristo, que, sendo rico, humilhou-se a si próprio. Seguindo o seu exemplo, somos chamados a ter a coragem de deixar as convicções rígidas e os interesses próprios, em nome do amor que se humilha e entrega, em nome do amor humilde. Este é o óleo abençoado da vida cristã, o unguento espiritual precioso que cura, fortalece e santifica. As faltas suprimos com uma caridade unânime, escrevia São Nercés. E mesmo, dava a entender, com uma particular doçura de amor, que abranda a dureza dos corações dos cristãos, também eles, não raro fechados sobre si mesmos e os seus próprios interesses. Não são os cálculos nem as vantagens, mas o amor humilde e generoso que atrai a misericórdia do Pai, a bênção de Cristo e a abundância do Espírito Santo. Rezando e amando-nos intensamente uns aos outros do fundo do coração, com humildade e abertura de espírito, disponhamo-nos a receber o dom divino da unidade. Continuemos, decididos, o nosso caminho, ou melhor, corramos para a plena comunhão entre nós. Dou-vos a minha paz. Não é como a dá o mundo que eu vou-la dou. Ouvimos estas palavras do Evangelho que nos predispõem a implorar de Deus aquela paz que o mundo sente tanta dificuldade
em encontrar. Como são grandes hoje os obstáculos no caminho da paz e trágicas as consequências das guerras. Penso nas populações forçadas a abandonar tudo, especialmente no Médio Oriente, onde muitos dos nossos irmãos e irmãs sofrem violências e perseguição por causa do ódio e de conflitos sempre fomentados pelo flagelo da proliferação e do comércio de armas. Pela tentação de recorrer à força e pela falta de respeito pela pessoa humana, especialmente os vulneráveis, os pobres e aqueles que pedem apenas uma vida digna. Não consigo deixar de pensar nas provações terríveis que o vosso povo experimentou. Completou-se há pouco um século do grande mal que se abateu sobre vós. Este enorme e louco extermínio. Este trágico mistério da iniquidade que o vosso povo provou na própria carne, permanece impresso na memória e queima no coração. Voglio ribadire che le vostre sofferenze. Quero reiterar que os vossos sofrimentos são nossos. São os sofrimentos dos membros do corpo místico de Cristo. Recordá-los é não só oportuno, mas também forçoso. São uma advertência em todo o tempo para que o mundo não volte jamais a cair na espiral de tais horrores. Ao mesmo tempo, desejo lembrar com admiração como a fé cristã, também nos momentos mais trágicos da história armênia, foi a mola propulsora que assinalou o início do renascimento do povo provado. A fé é a vossa verdadeira força, que permite abrir-se à via misteriosa e salvífica da Páscoa. As feridas ainda abertas, causadas pelo ódio feroz e insensato, podem de algum modo assemelhar-se às de Cristo ressuscitado, as feridas que lhe foram infligidas e que traz ainda impressas na sua carne. Mostrou-as gloriosas aos discípulos na tarde da Páscoa. Aquelas chagas terrivelmente dolorosas, recebidas na cruz, transfiguradas pelo amor, tornaram-se fontes de perdão e paz. Assim, mesmo a dor maior, transformada pela força salvífica da cruz, de que os armênios são arautos e testemunhas, pode tornar-se uma semente da paz para o futuro. La memoria attraversata dall'amore diventa infatti capace. Realmente, a memória permeada pelo amor torna-se capaz de encaminhar-se por sendas novas e surpreendentes, onde as tramas de ódio se transformam em projetos de reconciliação, onde se pode esperar num futuro melhor para todos, onde são felizes os obreiros da paz.
Fará bem a todos comprometer-se por colocar as bases de um futuro que não se deixe absorver pela força ilusória da vingança. Um futuro onde nunca nos cansemos de criar as condições para a paz. Um trabalho digno para todos, a solicitude pelos mais necessitados e a luta sem tréguas contra a corrupção que deve ser extirpada. Cari giovani, Queridos jovens, questo futuro vi appartiene. este futuro pertence-vos, Facendo tesoro della grande saggezza dei valorizando a grande sabedoria dos vossos idosos. costruttori di pace, Aspirai a tornar-vos construtores de paz, promotori attivi não notários do status quo, conciliazione, mas ativos promotores de uma cultura do encontro e da reconciliação. si riprenda il cammino Deus abençoe o vosso futuro e conceda que se retome o caminho de reconciliação entre o povo armênio e o povo turco, e possa a paz surgir também no Nagorno-Karabakh. In quest'ottica vorrei infine evocare un altro grande testimone. Nesta perspectiva, gostaria, enfim, de evocar outra grande testemunha e artífice da paz de Cristo, São Gregório de Narek, que proclamei doutor da Igreja, e poderia ser chamado também doutor da paz. Assim escrevia ele naquele livro extraordinário, que me apraz pensar como a constituição espiritual do povo armênio. Recordai-vos, Senhor, daqueles que na estirpe humana são nossos inimigos, mas para seu bem, cumpri neles perdão e misericórdia. Não extermineis aqueles que me mordem, transformai-os. Extirpai a conduta terrena viciosa e enraizai a boa em mim e neles. Narek, fazendo-se participante profundamente consciente de cada necessidade, quis mesmo identificar-se com os vulneráveis e os pecadores de todo tempo e lugar, para interceder em favor de todos. Fez-se o oferece oração de todo o mundo. Esta sua solidariedade universal com a humanidade é uma grande mensagem cristã de paz. Um grito ardente que implora misericórdia para todos. Os armênios presentes em muitos países e que daqui desejam abraçar fraternalmente, sejam mensageiros deste anseio de comunhão, embaixadores de paz. O mundo inteiro precisa deste vosso anúncio, precisa desta vossa presença, precisa do vosso testemunho mais puro. Kara Rutyum Amenetsum. Traduzindo, a paz esteja convosco.